Fala galera, estamos começando agora aqui o nosso segundo episódio do nosso Fica em Off. Muito bacana esse projeto que a gente trouxe justamente para mostrar um pouco mais as tecnologias, as nossas tendências, as inovações residenciais. E hoje eu tenho um super convidado que veio de longe aqui para nos prestigiar nessa noite. É o Jeff Habstroit. Habstroit. Um descendente de alemão aqui, com um nome bem difícil de falar, né? Mas, Jeff, seja muito bem-vindo, muito obrigado por sua vinda aqui, de verdade. Para a gente é sempre um prazer receber gente assim, esses parceiros que vêm de fora, nos prestigiar, claro, então foi muito bom. E agora, antes de mais nada, Jeff, eu quero que você conte um pouco, cara, da sua história. Quem que é o Jeff Habstroiter? Habstroit. Primeiramente, agradecer o convite. Para mim é uma honra voltar a Goiânia e voltar a Goiânia para estar com vocês aqui, conhecer a empresa, conhecer a Offworks e participar do podcast e falar um pouquinho do mercado, do mundo imobiliário de Itapema, né? Que é realmente um mundo, porque a gente tem os mais diversos clientes ao redor do mundo, desde a Nova Zelândia, desde a Austrália, Canadá. Então, só que voltando lá no começo, né, um pouquinho da história de onde começou a H Empreendimentos. A H significava lá atrás Habstroiter. Então, como é mais fácil, né, falar o H, a gente batizou como H. Só que dentro de toda essa história, desde 2008, eu comecei na obra mesmo, né? Então, meu pai tinha empreiteira, e então eu costumo dizer que ele não me deixava em casa. Com 10 anos fui para a obra, onde eu brinco com ele disse que não, né? Mas ele falava, ó, pega aquela pilha de tijolo e leva para lá, pro canto. Aí eu levava rápido, né, para terminar. Aí ele falava, agora leva pro outro canto. Era só para não ficar parado mesmo, né? Mas eu sou muito grato a isso, porque chegou aos 14 anos, eu decidi que realmente não era a obra que eu queria estar, né? Então, me dediquei aos estudos e me formei em arquitetura. Só que tem uma longa caminhada aí, como toda história tem, né? Todo mundo tem a sua jornada, né? E eu comecei num escritório de plotagem. De projeto? De plotagem de projeto. Cortava prancha. E é curioso porque eu comecei cortando pranchas e eu olhava aqueles projetos, eu achava aquilo sensacional, assim, né? Porque os profissionais da área que eu olhava, assim, os arquitetos, os engenheiros, desenvolvendo aqueles projetos que, na época, não eram projetos tão audaciosos como estão hoje, mas já era algo bem desafiador, né? E eu pensava assim, cara, um dia eu vou desenhar esses projetos, porque o escritório que eu trabalhava, além de plotagem, fazia desenho. Tinha vários desenhistas, cadistas lá. E não deu 3 meses, eu comecei a desenhar para profissionais, né? Para engenheiros e arquitetos. Isso antes de formar. Antes de formar. Isso foi em 2000. Então, e a partir dali, comecei a desenhar para arquitetos. Eu falei um dia assim, pensando comigo, cara, um dia eu vou começar a projetar. Aí, mesmo antes da formação de arquitetura, eu comecei a projetar para alguns profissionais que já não tinham mais tempo para ir para a prancheta ou fazer o projeto no CAD mesmo. Ô Jeff, pera, você desenhava na mão, na prancheta ainda? Alguns rabiscos saíram na mão. Era, cara. Alguns rabiscos saíram na Mas mão. nessa época, em 2000, o AutoCAD ele já estava em alta já? Já tinha. Estava numa transição, eram poucos os profissionais que faziam desenho em CAD, Ah, tá. né? Mas já estava numa transição bem forte, assim. Quando eu comecei a faculdade, as matérias, né, eram muito mais focadas no desenho à mão do que o próprio AutoCAD. Mas, enfim, e aí comecei a projetar para os profissionais e projetar para algumas construtoras, e como eu já tinha esse sangue, né, da parte da construção que veio da família, Eu sabia como é que era levar tijolo. já sabia como era levar tijolo, né? Então, mas assim, eu falei, na mesma linha de raciocínio de projetar, de começar a desafios novos, eu pensei, cara, um dia eu vou começar a construir, vou incorporar, vou fazer apartamentos para vender, né? Naquela visão apenas de empreender, né?
Isso aí, então, em 2008 a gente começou a incorporar com algumas parcerias, alguns clientes e daí em 2015, né, até 2015 nós entregamos 9 edifícios em parceria e depois de 2015 a gente começou com H Empreendimentos, né, que desde então era H por ser Habstroiter. Você sabe o que eu estou imaginando aqui? Só um parênteses. Imagina se você tivesse um domínio de site com o Hubstroiter. Como é que seria? Hoje eu tenho uma dificuldade de passar e-mail e a pessoa entender off-works que eu tenho que soletrar. Agora eu fico imaginando ter que... Ó, coloca para mim aí, financeira@hubstroiter.com.br. Ninguém ia Que aguentar, imagina, né? cara. Não, ninguém ia aguentar. Mas, e realmente hoje o meio digital, ele nos exige isso, facilidade, né? Então, tanto é que o domínio é H Empreendimentos e tá tudo certo. E mesmo assim, às vezes tem que dar uma soletrada, né? Mas, desde então, desde 2015, nós estamos incorporando, hoje nós vamos agora para o 5º edifício entregue com H Empreendimentos. Então, temos aí uma entrega basicamente por ano, né? Até 2028. A gente costuma trabalhar muito, muito com o pé no chão, sempre dando passo conforme a perna alcança, né? Então, um pouquinho da história, Bacana. acho que deu uma resumida, né? E me conta uma coisa, como que a Vívia entrou nessa história da H Empreendimentos, cara? Rapaz, a Vivi, a gente começou a trabalhar junto, esse ano vai fazer 20 anos. E eu tinha uma namorada, né? Só que era uma coisa que não... Assim, aquelas namoradas de adolescência, né? E a gente começou a trabalhar junto, rolou uma empatia, mas a gente, como eu sempre fui um cara, não é querer, né, eu sempre fui, meu pai sempre me falou assim, ó, o teu nome vale mais do que qualquer coisa. Então eu sempre levei isso muito a sério, né, nos negócios, com as relações. Então, enquanto eu estava namorando, não aconteceu nada, apesar de ter o approach, né, da conversa e tudo mais. E a Vivi, depois de um tempo que eu já tinha terminado o namoro que eu tinha, uns 6 meses depois, a gente trabalhando junto, aí a gente começou a se envolver. E desde então, né, é uma longa história, uma longa jornada. Como eu te falei, eu sou muito grato a ela. Hoje, devo muito ao homem que eu me transformei nesses 20 anos com ela. Hoje são 19 anos de relacionamento. Então, não tem... A gente até fica um pouco quando fala da esposa, né? Fala da família, fala das filhas. Dá até um nó na garganta, né? Porque eu devo muito a ela. Ela realmente é uma pessoa que me puxa muito para ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor e ser tudo que a gente pode realmente ser a diferença na vida das pessoas, né? Ah, que Isso legal, eu devo cara. muito a ela. Que legal. Então ela já vem de um trabalho já antigo, antes da H Empreendimentos, né? Antes da plotagem. Na verdade, a Vivi, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar com plotagem em 2000 e eu e a Vivi a gente começou a trabalhar junto em 2002, vai fazer 2003, onde ela trabalhou, eu montei um escritório, né? Acabei abreviando essa parte, né? Ah, tá. A gente montou um escritório, eu e meu primo, de desenhos de projeto. Ela veio trabalhar conosco, começou a fazer projetos. Ela também é arquiteta. Ela é designer de interiores. Design. Ela se formou em design de interiores. Então, já desde 2003, ela trabalha junto com a gente, comigo, no escritório de arquitetura que nós tínhamos. Então, e ela trabalhou com design, ela se formou em design de interiores. A área dela é muito mais o acabamento final, né? Aquela parte dos detalhes, realmente aquela atenção final que encanta o cliente, desde, por exemplo, entregar um apartamento decorado com as fotos da família do cliente já no porta-retrato. Entendi. Né? Então ela tem esse cuidado na empresa, ela que faz essa área, né? E cuida um pouco mais dessa relação. Então a Vivi, aí em 2000 a Vivi começou a trabalhar focada na H Empreendimentos em 2020. Então, daí ela encerrou todas as atividades dela de interiores. Costumo dizer que os clientes ficaram um pouco chateados, porque realmente ela é muito dedicada no que ela faz e é tudo muito
planejado, né? Então, assim, tem que ser tudo muito cronometrado. E hoje numa obra, realmente tu ter essa programação, ela é bastante importante para quem vai lá na ponta, né? É aquilo, é como a empresa de vocês ter essa programação para o cliente, que é a última ponta, né? Que é aquele momento em que o cliente vai entrar no apartamento. Então essa programação para ele, essa segurança é muito importante. E aí ela começou full time com H Empreendimentos e hoje a gente está se dedicando Que bom. 100%. Engraçado. Até a gente conversou hoje mais cedo sobre isso, mas eu acho que vale a pena falar. Muita gente critica o modelo familiar de empresa. E de fato, a gente tem muitos casos que a gente escuta, lê, enfim, de empresas familiares que não deram certo por N motivos. Inclusive o motivo de deixar tudo muito, não deixar as coisas profissionais. E se envolve tanto no pessoal que deixa o profissional um pouco de lado. Mas cada empresa tem seu jeito, enfim. Mas eu defendo uma empresa familiar, até eu digo, porque eu, sem sombra de dúvida, hoje a primeira que veio trabalhar aqui foi a esposa do Matheus, a Natália, que hoje ela coordena o financeiro para a gente. E desde o primeiro dia, o respeito dela conosco, como sócios do esposo dela e como uma funcionária, sempre foi assim, ímpar. Quando a minha esposa veio trabalhar aqui, que aí veio talvez um ano depois, eu acho que um ano e meio depois da Natália, sabe? Veio da mesma forma. Então, assim, aqui dentro, ela é uma funcionária aqui dentro e o respeito dela com os meus sócios é exatamente igual. Assim como o respeito de nós três, um pelo outro, é muito grande. Então, eu defendo, por quê? Porque a gente tem pessoas que lutam as mesmas lutas do que a gente, que sonham os mesmos sonhos que a gente. Então, e é mais aquilo que nós conversamos também. Eu acredito que quando o casal ele está unido em prol de crescer um negócio, em prol de uma melhoria, de edificar um homem em si, cara, eu acho que não tem como dar errado. Claro que uma boa administração, isso conta. Aí são os detalhes empresariais que, para mim, é o que realmente pesa para um negócio não dar certo. É uma má administração e vários detalhes desse sentido. Mas eu defendo muito a empresa familiar. Tu sabe que essa questão, né, nós conversamos hoje cedo a respeito de sociedades e tudo mais, e quando você, acho que o princípio básico de uma relação é o respeito, né? Então, a partir do momento em que você entende que você está na empresa, lá é uma relação profissional, então ela está numa área, eu estou em outra, onde cada um vai somar para que seja o melhor resultado possível. Exato. Qual que é o resultado? É a satisfação do nosso cliente. Então, e a gente percebe que esse momento que a gente está vivendo, as empresas estão muito mais conectadas com a humanização de todos os processos. Então, você falar que uma empresa ela é formada por um casal, né, quem está à frente? É o casal. Mas aí entra também aquela questão da consciência, né? Que nós estávamos falando sobre as sociedades e as parcerias, né, que acontecem frequentemente hoje, né? Então, poxa, eu sei que eu tenho uma limitação. Minha formação é arquitetura. Eu nunca fui administrador de empresa. Eu sempre gostei de inovar, sempre gostei de ir atrás de projetos que fossem disruptivos. E nós chegamos em um momento na H Empreendimentos em que pelo carinho que a gente bota, pela forma que a gente leva a nossa empresa, ela começou a crescer de uma maneira em que a gente percebeu que, peraí, vamos ter que buscar ajuda fora. Então hoje nós temos um consultor de processos dentro da H Empreendimentos, que ele está organizando todo o processo da empresa. Por quê? Digamos que hoje a nossa visão, né, como gestores e diretores da H Empreendimentos cara, nós chegamos até aqui com o nosso conhecimento em projetos, em execução de obra e no mercado imobiliário. Só que agora, para dar um passo maior, já fica mais difícil. Por quê? Porque agora envolve muito mais conhecimento técnico na parte de administração. Então, nós trouxemos um consultor administrativo e de processo, nós temos um consultor também de incorporação imobiliária. Então, a gente estava falando sobre viabilidade, né? Viabilidade de empreendimentos. Cara, os nossos empreendimentos, eles saem
antes de qualquer coisa, sai uma viabilidade feita por um consultor que é focado no mercado imobiliário. Né? Então não é simplesmente fazer um rabisco e agora beleza, vamos aprovar, vamos fazer material de venda e vamos vender. Não. Hoje nós estamos, claro, tem muito a ser melhorado, afinal de contas, todo dia é um dia novo, né? Com certeza. Então estamos nesse caminho aí. Ô Jeff, eu concordo 100% e foi um desafio que eu encontrei na Alphworks. Por quê? Porque as coisas começaram a crescer muito mais rápido do que a gente tinha o conhecimento. Assim, eu sou engenheiro mecatrônico e não sei administrar. Aquela história, né? Não gasta mais do que ganha, era só isso que a gente tinha em mente. Mas, de toda forma, quando a empresa, você tem, sempre foi nós três, de repente, e sempre muito bem estabelecido a jurisdição de cada um, o que cada um vai fazer, até onde o um pode ir. Ou seja, hoje na engenharia, o Glauber ele apita e bate o martelo. O Matheus, na qualidade e inovação, também, assim como eu com o comercial. Então a gente respeita a área de cada um. Por quê? Porque eles estão onde estão, porque eles são muito melhores do que eu nisso. Então, por que eu vou falar? Obviamente eu dou minha opinião, mas eles batem o martelo na área de cada um. Agora, uma coisa que foi uma realidade. Conforme a empresa cresceu, até então estava falando, nós somos três. Nós temos o controle de tudo, ou seja, eu vendo, eu faço a venda, lanço no nosso sistema. Era o Glauber quem instalava, mais o Matheus. Ou seja, a gente tem um controle de tudo, nós três. É fácil dessa forma. De repente, poxa, a gente já não está conseguindo, vamos colocar um estagiário. E aí começou. Hoje nós estamos aí com 40 colaboradores. Você ter o controle de tudo é difícil. E quando, em todos os meus livros, onde eu estudo nessa questão de planejamento estratégico, eu vejo todo mundo chega no momento que fala: o melhor investimento que nós fazemos é em pessoas. Um showroom bonito é essencial, ajuda a vender. O melhor atendimento ajuda a vender. Ou seja, só que quanto mais você investe em pessoas, ou seja, as pessoas que a empresa ela vai crescendo, vai tomando uma demanda muito grande, que todo momento a gente tem que saber mais. Seja no administrativo, que hoje, nossa, agora eu preciso estudar coisa, sei lá, contábil, tributário. E, ou seja, se você não for acompanhando essas coisas, o crescimento em si, cara, você vai se limitar e vai, deixa eu ficar até aqui onde eu domino e daqui para cima eu não vou fazer mais nada. Ou você bota alguém que sabe mais. E quando a gente conversa com uma pessoa dessa, como a mente da gente abre, né? Eu fiz agora há pouco um curso em São Paulo que foi muito bacana sobre negócio, sobre business, que eu voltei, eu sou muito acelerado, Jeff, mas muito mesmo, assim, eu faço as coisas e faço muita coisa ao mesmo tempo e eu gosto dessa agitação. Eu brinco, eu voltei para fazer um foguete aqui, sabe? E foi 2 dias, foram sábado e domingo o dia todo, mas eu voltei assim no gás para mudar, para incrementar, para fazer um monte de coisas novas, porque um pouco que a gente escuta de coisas de outras pessoas que estão vivenciando às vezes o mesmo modelo, o mesmo momento que nós estamos. Só que as dores que eu tenho, às vezes eles já passaram há muito tempo. Então eles conseguem dar uns insights super legais e tudo. E eu digo para todos os times, cara, vamos atrás de curso, vamos atrás de profissionalizar, porque aqui a gente tem plano de carreira. Então, por exemplo, a chance de você subir, galgar alguma coisa, até uma diretoria, tem que ter um caminho para isso. E o caminho é 100% o conhecimento, não tem como a gente fugir. Não é verdade? Não tem Cara, como. até corroborando com o que tu tá falando, essa questão de a mente se abre para o novo, né? Quando a gente contratou o nosso consultor de processos lá e entender, ele fez um mapeamento de todas as funções que nós tínhamos. Só que eu sempre fui muito controlado, né? Vou controlar esse processo aqui, não podemos gastar aqui. Imagina a obra, porque uma obra ela tem picos, né? As curvas de gasto eram muito altas. Ah, entendi. Né? Então eu ficava controlando tudo, tudo passava por mim. Aquela questão da centralização, sabe? E aí chegou um momento em que, a hora que ele entregou o diagnóstico dele, ele falou: gente, não vamos precisar contratar uma pessoa agora para fazer especificamente um xerifado da obra. Ela vai ter que cuidar do almoxarifado, ela vai botar isso tudo no sistema para que a gente saiba exatamente o que está sendo comprado, para onde está indo, né? E se sobrou, a gente desloca esse custo para outra obra. Eu falei: tá, não, beleza, faz sentido, né? Só que chegou num momento em que ele olhou para mim e falou assim: Jeff, agora não vamos precisar de um coordenador financeiro.
Falei, cara, coordenador financeiro, poxa vida, nós É, temos pô, tudo, faço tudo aqui. né, nós temos tudo, toda a nossa parte de obra, mão de obra, é tudo terceirizado. Então hoje o nosso custo operacional, ele é basicamente 95% é escritório, é administrativo, comercial, engenharia, né? Hoje o que nós temos na obra é um engenheiro e um almoxarifado para cada obra. Então o que aconteceu dele? Quando ele chegou e falou para mim assim, tem que botar um coordenador financeiro, eu falei, cara, tu tá fora, né? Aqui. Nós somos aqui em 10 pessoas dentro do escritório e mais o pessoal de obra, que é o administrativo de obra, que é um almoxarifado em engenharia. Para mim não fez sentido. E foi, quando ele falou assim, já, vamos fazer um teste com uma pessoa? E ele trouxe o currículo dela e eu falei, cara, mas espera aí, tá demais para nossa empresa, né? Subjugando a empresa, né? E aí falei, vamos fazer um teste. Daí ele trouxe uma menina, cara, eu falei, aí ela não pôde ficar, teve um problema familiar e teve que voltar para a cidade dela. Aí quando ela saiu, eu falei, cara, vamos ter que arrumar outra pessoa Logo, né? igual a ela. Mas aí o desafio é encontrar pessoas realmente com a capacidade, que tem essa visão de abrir a nossa mente para um processo realmente bem claro, né? Então, e organizacional da empresa é tudo. Hoje, para mim, é muito claro que se eu não tivesse o nosso consultor lá, talvez a gente continuaria assim num crescimento, mas muito suave, muito suave. Não tem jeito. A gente também, em vários momentos, nós precisamos a gente contratou alguns consultores também para nos ajudar, porque é aquela história. Chegou num ponto que, cara, como que eu saio daqui? Uhum. Eu não sei. E de fato, a gente não sabia. Como eu te falei, a gente cresceu mais rápido do que entendia do negócio em si. Não dá automação. A gente sabe muito bem vender, sabe muito bem instalar, só que foram criando várias etapas que a gente precisa fazer as conferências de obra. Mas como que cria um processo para tudo isso? Aqui hoje a gente é cheio de processo. Mas cheio de processo. Mas como facilitou? Eu sei que às vezes é chato, muito processo, às vezes fica um pouco mais moroso alguns detalhes, mas esse controle facilitou demais a gente. Agora que, por exemplo, nós temos outras unidades no Brasil, para a gente, como que eu faço para saber se aquele vendedor lá de Belém, da unidade de lá, ele está performando naquilo que ele faz? Assim como eu tenho que controlar de alguma forma. Eu preciso ver um jeito de entender o que está acontecendo. E a distância é muito difícil. Então a gente teve que criar vários processos e tudo. E a gente que não tinha noção nenhuma, como que faria isso, sabe? Então, Um baita desafio, né? é um baita desafio. Então, em vários momentos nós tivemos que colocar uma consultoria aqui para nos ajudar. E às vezes a gente pegava 3 meses de consultoria e uma única coisa que ele falava era o que a gente precisava. Sim. Sabe? Era o que precisava para abrir nossa mente. Até mesmo essa questão que você falou é interessante de você controla e a gente não vê que precisa de pessoas. Não, eu consigo. Sim. Com certeza, eu dou conta, não vou. Como eu que vendia, eu tinha o contato com os clientes, ou seja, eu sabia como que eu queria cuidar daquele cliente. E quando eu fui colocar um vendedor para fazer a mesma coisa, mas eu ainda continuava vendendo. Eu ainda era um vendedor juntamente de outros. E quando eu fui sair da venda, agora eu vou passar aqueles clientes, aqueles assim que confiam em mim, para uma pessoa. Nossa, foi difícil demais, mas foi demais, Jeff. Eu falava, cara, não vai ser igual, ele não vai conseguir atender tudo. E hoje eu percebi que o seguinte, não precisa de mim, não, cara. Sabe, literalmente, não precisa, porque tem gente muito boa que está aqui conosco, que deu conta de fazer e cuida igual. Eu mantenho contato com os clientes, hoje um pouco mais distante, mas eu consigo manter essa proximidade de toda forma. E eu vi o mais seguinte, estratégico, né? muito mais estratégico. Aí foi um momento que a gente, opa, agora eu estou livre para conseguir pensar mais, para conseguir organizar mais as coisas, para conseguir desenvolver o business justamente. Foi quando a gente conseguiu organizar para poder ir para Brasília, para Belém, Santa Catarina. Então foi esse momento, essa disrupção, que fez com que a gente conseguisse pensar um pouco mais. Mas pensar, não, expandir. Só que é justamente isso. É aquele momento, cara, eu tenho que abrir mão de alguma coisa, porque senão vai crescer, mas suave. Tem um trocadilho, né? A gente sai do eu presa pro empresa, né? Exato. Porque a gente está muito mais focado realmente em fazer a coisa acontecer, só que quando tu te liberta disso aí, realmente é libertador, né? Tu entender que tu pode ficar
10 dias fora e quando tu voltar, não vai ter uma pilha de coisa para te resolver, porque tem pessoas que estão sabendo qual é o processo para desenvolver. E aí é o detalhe que a gente entra, ou seja, quanto mais essa pessoa sabe, mais a empresa desenvolve. Mais desenvolve. E eu escutei um dia uma frase que eu achei super interessante, como ela fez sentido, que é justamente o seguinte: a empresa, os colaboradores, aqueles que têm o interesse, obviamente, em crescer, ele tem que entender que a empresa tem que crescer. Se a empresa ela não crescer, para onde que a gente cresce? Para onde que vai o time? Poxa, se eu não fizer algo de forma que a off ela ficasse do dobro do tamanho que é hoje, como que, por exemplo, um auxiliar ele sobe aí para um supervisor, que sobe para uma coordenação? Não sobe, não tem para onde ir. Ela chegou no teto dele e vai estacionar daquela forma. Então, ou seja, quando a gente tem, por isso, o investimento em pessoas, justamente nisso, ou seja, se a gente tem pessoas em prol da gente, é aquilo que eu falo, eu sou muito grato a eles porque eles sonham o meu sonho. Eu sonhei isso, um dia que eu não tinha, a gente não tinha um escritório, uma mesa para trabalhar. Eu sonhei Offworks, então eles vivem o meu sonho, então eu sou muito grato a eles. E eu preciso deles para conseguir crescer a empresa. E aí vem, eu cresço a empresa, eu dou a oportunidade, obviamente, de subir. E isso para mim é o principal do negócio. Eu gosto disso, eu acho bacana. Então, só que vem, aí agora eu te falei, né, que eu acordo de madrugada para estudar, porque não dá para acompanhar. É muita coisa, é muitos detalhes, e é muitas vontades, é muitas coisas que a gente vai fazendo ao mesmo tempo, que realmente a gente precisa dedicar aí no momento de estudo, porque senão para mesmo. Para mesmo. Jeff, agora vamos lá, cara. Você me falou uma coisa hoje que eu fiquei super curioso. Me conta como é que foi andar 1.700 quilômetros de bicicleta, atravessando 7 países, cara. Rapaz, isso aí foi pra vida, Você, né? você preparou assim, fez Ficou preparando um assim? ano treinando Ah, pra... tá. Conhece a Serra do Rio do Rastro, lá em Santa Catarina? Já Não ouviu falar? conheço, Já ouviu falar? conheço. Não? Não conheço. É uma serra bem íngreme e a gente usava ela para treinar, né? Mas por quê? Porque a gente ia sair do meio dos Alpes suíços, então a gente ia pegar uma altitude bastante significativa. Mas, E sobe e desce. lá o que acontece? Lá na Europa existem alguns eurovelos e a gente fez o Eurovelo 17, que é o menor de todos, que originalmente ele tem 1.400 quilômetros. Então ele sai da nascente do rio Reno e vai até o deságua dele em Roterdã, em Amsterdã, na Holanda. Na Holanda. E aí a gente, vamos fazer, nós somos em 14 pessoas, vamos fazer esse trajeto. Vocês saíram do Brasil para ir fazer essa trip. Exatamente. Bike trip. Fomos, e para mim o mais gratificante foi que meu pai foi junto, né? Oh, que massa. Meu pai não pedalava e um pouquinho, ele começou a treinar um pouquinho depois de mim. Só que eu já pedalava 2 anos. E aí ele começou a pedalar para ir fazer a viagem. Então, assim, para ele foi um desafio e deu um show lá, né? Daí tinha ele com 60 anos e tinha mais um senhor lá de 68 anos. Os caras deram um E baile, vocês né? saíram, vocês juntaram no Brasil e foram todos juntos? Todos, os 14 são de Itapema, né? Ah, tá. São todos E amigos. aí, aí tem os grupos de pedal lá e a gente... vamos fazer uma viagem de bike, vamos fazer uma viagem de bike. E hoje foi um para fazer o caminho de Santiago de Compostela, um deles. Olha. Tava falando com ele no WhatsApp e ele falou, tô embarcando para ir para Espanha, vou fazer o caminho de Santiago. Mas a nossa viagem, ela foi muito interessante porque, cara, a gente saiu do meio da neve, né? Na Suíça. A gente pegou o comecinho de verão, só que lá nos Alpes estava com neve ainda e tal, então a gente pegou altura na lateral da pista, assim, de 2 metros de neve, a gente na pista andando de bike, nem uns doidos lá, né? E nós saímos de Andermatt, na Suíça, que é onde tem uma estação de esqui. A gente subiu até o topo, que daí foi o dia de maior escalada, assim, foi desafiador, muito desafiador, muito desafiador. Tu imagina que para subir foi basicamente 15 quilômetros, só que eram 15 quilômetros extremamente íngreme, a gente levou quase 6 horas. Putz. E aí, só que aí valeu a pena na hora que a gente chegou lá em cima e começou a descida, né? Porque o melhor da subida é a descida. E Jeff, deixa eu te cortando só para eu entender. Todo esse passeio, no caso, essa viagem de bike até nessa subida, era asfalto ou era off-road? Então, o Eurovelo, ele é
é uma ciclovia que liga esses países todos e tem espaços que ele é asfalto, tem espaços que a gente passa por dentro de plantações, por exemplo, na Alemanha e na França. A gente cansou de passar por ciclovias dentro do agro lá. Passar meia Tá. hora dentro de uma fazenda. Então a bicicleta não precisa, não era aquelas speed, não. Não, a gente foi com uma bike de cicloturismo mesmo, que é uma bike Entendi. mais ergonômica para esse Tá, tipo de viagem, né? Então, com entendi. alforge, não tinha ajuda, então não tinha carro de apoio, não tinha nada. Aham. Era nós e Deus. E à vontade. É, exatamente. E foi muito legal porque no meio do caminho, quando a gente saiu daqui, era para fazer 1.400 quilômetros, né? E aí chegou um determinado momento, no final, ali no encontro da Alemanha com a Holanda, o lado leste da Holanda, quando ele na divisa com a Alemanha, ele é uma parte muito inóspita. O que a gente fez? A gente está aqui a 150 km de Bruxelas, na Bélgica. Vamos desviar um pouquinho esse caminho, vamos fazer mais 300 km. A gente desviou, foi até Bruxelas, a gente ficou 2 dias em Bruxelas, e aí de Bruxelas a gente foi direto para Amsterdã, a gente passou por Roterdã, ou seja, finalizamos o caminho do Rio Reno, mas a gente foi, o destino final foi Amsterdã, com desvio. Aí fechamos ali 1.700 e poucos quilômetros. E Jeff, e bicicleta, você levou daqui para lá ou alugaram, compraram lá? Não, eu comprei lá, o objetivo era comprar lá e depois abandonar, né? Tem muita gente que faz esse tipo de viagem, só que como foi uma viagem que foi um apego sentimental pela bicicleta, porque, cara, pô, saí do Brasil pra ir fazer uma viagem de bike e o pai tá junto, pô, pra mim foi Foi surreal. o Aí a ápice, né? gente desmontou a bike, vamos enrolar aqui, vamos ver como é que a gente pode levar, a gente As pacotou duas. as duas e aí um monte de gente trouxe também. E hoje tá lá, hoje eu uso pra pedalar com minhas filhas. Que massa. E aí toda vez que eu subo nela eu lembro um pouquinho da viagem, É né? engraçado, né, que teve um momento que eu queria ficar mais próximo do papai. E você sabe uma coisa? Eu adoro modelismo. Então eu monto uns carrinhos de modelismo grande, réplicas assim, escala 1:8. Por exemplo, eu montei um que ele tem. O primeiro que eu montei, ele tem 80 centímetros, pesa 8 quilos o carrinho. Foram 3 anos e meio montando Ó, ele. Aí eu queria, né? E o papai gosta muito de carro também. Eu falei, papai, bora montar um junto? Aí eu fui, agora eu tô montando com ele um Fórmula 1, o carro do Ayrton Senna, o Renault olha Lotus só. 97T. E aí a gente sempre junta quando chega as peças, que as peças elas vão chegando mensalmente. Aí chega as peças, a gente junta, vai tomando cerveja ali Aham. e vai montando o carrinho junto. Que Mas legal. é legal, cara. É É legal, né? legal, eu adoro isso. Adoro, adoro, adoro. Eu posso te dizer assim, ó, eu trabalhei muito tempo com o meu pai na obra. Depois quando a gente começou a trabalhar incorporar, ele fechou a empreiteira e veio trabalhar conosco. E querendo ou não, o trabalhar diretamente, depois de um tempo, ele acabou se tornando um pouco maçante para nós. Em 2016 ele se desligou, ele se aposentou. Só que a gente estava num momento de desgaste muito forte, assim, como pai e filho, sabe? Então, para nós fazermos essa viagem juntos, ela foi para fazer digamos, fazer a conexão novamente de pai e filho. Entendi. Tem estresse, imagina, porque é um Big Brother, né? 14 pessoas. Aí tu tem que remediar um, remediar outro e ajudar aqui, ajudar ali. Chega uma hora que aí tu bota o cansaço, tu bota, né, a vontade de chegar no próximo destino. Dá uns estressezinhos, mas era aquele estresse de pai e filho. Uhum. Mas foi muito bom para nós, assim, como Ah, pai e muito filho. bom. Então. E para mim, eu tinha a Helena tinha recém-nascido. Então também foi legal porque deu uma outra visão de pai, sabe? Assim, para que eu pudesse também ser um pai melhor para minha filha e ir crescendo, evoluindo, né, cara? Porque ser pai é Qual é o nome das suas filhas, cara? a Helena, que é a mais velha, que tem 4 anos, e a Helena, Eloá tem 2. Helena e Eloá. Helena e Eloá. E é Bacana. um desafio diário, né? Com Quando tu acha, certeza. cara, agora eu tô fera. Aí ela já muda de novo e tu Não, vai. e essa criançada de agora, elas estão muito pra frente, assim, né, cara? Parece que é muito rápido, eles entendem as coisas e tudo. Eu fico vendo. O Matheus tem uma filhinha, que é a Antonella. Cara, a Antonella acho que tá com 3 anos, eu não sei, acho que ela faz 4 anos em novembro, acho que é isso, que ela é da idade do meu sobrinho.
É impressionante o que assim, de 2 anos para 3, o que evolui, o que já aprende um monte de coisa. Eu falei, cara, não é possível que uma criança de 3 anos sabe bastante coisa. Tu lembra Sabe que isso, cara? hoje nós estávamos falando sobre isso, né? Filhos e tal. Cara, impressionante. Não existe fórmula secreta e nenhum filho vai vir igual ao outro, por mais próximo que seja. Tu vê, tem 2 anos de diferença entre a Helena e a Eloá. E a Helena, a gente nunca fez questão, mas assim, quando a gente queria dar uma descansada, tentava colocar ela na frente da TV. Ela não ficava. Isso foi até quase 3 anos, assim, ela não parava na frente da TV. E aí, tipo, poxa, quero só 5 minutos para dar uma descansada, para comer em paz, tomar um café aqui tranquilo, né? E a Eloá parece que ela já veio assim conectada de um jeito impressionante. Ela pegava o celular com menos de um ano e ela ficava passando a mão o dedo na tela, assim, ó. Menos de um ano. Eu olhei pra minha esposa e falei, cara, olha que impressionante. Não tem Uma, base, né, cara? uma não tava nem aí. A outra já pegava o celular claro, espelho, né? Ela via a gente mexer na tela, deve fazer alguma coisa, né? Cara, e agora assim, ela é muito mais. E a gente tenta dar uma. A gente tenta, né? Obviamente, a gente não tá 24 horas com elas estão na escolinha, estão com a Tata, mas o momento que a gente tá com elas, assim, é o menos de TV e o menos celular possível. Mas aí tem aquele momento que o cara precisa dar uma relaxada, né? Sabe assim, ó, eu digo que eu era um excelente pai até ser pai, né? É, né? Meu filho vai mexer no celular comigo na mesa, Deus o livre. Às vezes tu pega, filho, dá uma olhadinha no 5 desenho aqui, minutinhos aí só pra jantar a comida quentinha É, aqui né? e tal. Engraçado, o meu sobrinho, ele gosta muito da minha moto, né? Então ele fica, titio, cadê a moto e tal? E poucas vezes que eu fui na casa da minha irmã de moto, e quando eu tô andando de moto, eu uso o meu indicador no freio. E aí agora no aniversário dele de 3 anos, o Léo, né, meu cunhado, deu pra ele uma bicicleta. E aí ele falou, titio, eu tenho uma moto agora pra gente andar. Pô, que legal, então vamos, né, vamos dar uma tunada nessa moto sua Olha aí. só. Se eu te contar, cara, que ele sentou, ele entrou pegou a bicicletinha dele, sentou, a primeira coisa que ele fez foi colocar a mãozinha desse jeito assim. Ah, Aí o Léo, por que você não coloca a mão assim pra puxar o freio, João Miguel? Não, porque o titio usa assim na moto dele e tal. olha só. Poucas vezes, Jeff. Eu falei, mas não tem base, não é possível que ele me viu. Eu chego, eu uso luva, essas coisas, né? Não é possível. Como que eu chego? Normalmente ele tá longe, assim, do portão. E eu paro a moto, porque a moto é muito quente, eu paro ela normalmente mais afastada dele. Mas não teve uma vez que ele me viu assim de pertinho Aham. para fazer isso. Mas Cara. é impressionante, cara. Eles estão analisando, estão avaliando a todo momento. A criançada hoje tá no 330, Tá assim. mesmo, cara. Tá E mesmo. a Helena, que é a mais velha, né, ela agora fala tudo, né? Então ela tá muito conectada. E, tipo, se a gente falar uma coisa, sei lá, falou uma besteira, pronto. É só que Já ela, pegou, é é uma só que vez ela só. precisa. É uma vez só. É uma vez só, é impressionante, sim. É, Aí né? tu tem que se controlar, às vezes. Tipo, na informalidade tu fala uma besteira, Aham. uma brincadeira e tal. E tu tem que cuidar muito hoje com criança, porque criança repete tudo e aquilo pra ela vira uma verdade, né? Então, É verdade. né? Ô Jeff, agora voltando aqui um pouco na, no nosso business, né? E falando um pouco ali da região de Itapema, que é uma região assim que eu conheci, eu fiquei impressionado, claro, que não tem como não ficar, Não tem como. porque é uma cidade. O que eu fiquei assim, que mais me chocou, de verdade, é uma cidade pequena, extremamente rica, extremamente assim organizada e com um crescimento na construção civil absurdo. Eu acho que isso muito vem dos investimentos que vêm do mundo inteiro. Eu digo assim, no investimento no sentido das vendas, né, dos Uhum. apartamentos. Uma cidade praiana, muito linda, né? Aquela região toda de Porto Belo, Itapema e Balneário Camboriú é a Costa Esmeralda? A Costa Esmeralda ela é formada por Itapema, Porto Belo e Bombinhas. Só que o Ah, pessoal. Bombinhas. Só que Bombinhas tá antes de Porto Belo? passa por Porto Belo para chegar em Bombinhas. Bombinhas é uma península, muito lindo também. A nossa região ali, o vale, a região norte, né, o litoral norte, ele é fantástico de praias, assim. Tem Uhum. praia para todo tipo de gosto, tem praia para kite, tem praia para surf, praia para criança, tem praia para idoso, tem praia só para balada.
Então, assim, isso faz com que a região como um todo, né? Antigamente, vamos falar antigamente aí, sei lá, 5, 6 anos atrás, se olhava muito isolado, né? Então, o cara que queria comprar lá, eu vou comprar em Balneário Camboriú. O cara que comprava em Itapema, ele queria comprar em Itapema. Hoje eles já vão muito mais abertos. Por quê? Porque tá tudo conurbado lá, né? Então tu começa lá em Itajaí, vai Balneário, vai Itapema, vai Tijucas, logo tu chega em Governador Celso Ramos e ainda tem a Floripa, a São José, Biguaçu, Floripa. Então, assim, aquela região do litoral norte, ela é muito visada para todos os investidores, basicamente do setor imobiliário, já pensaram em investir lá ou estão investindo lá. Né? Então, Itapema mesmo já vem figurando entre as 5 cidades do país em maior valorização imobiliária desde 2018. A gente passou 2 anos seguidos em primeiro lugar. Hoje, só para ter uma ideia do que eu estou te falando, Balneário Camboriú é o metro quadrado mais valorizado do Brasil. Está à frente do Rio de Janeiro, está à frente de São Paulo. E o segundo, sabe qual é? É Itapema. À frente de Rio de Janeiro e São Paulo. O metro quadrado mais valorizado do Brasil. Então, aí depois vem Vitória, no Espírito Santo, depois vem São Paulo, Rio e São Paulo. Então, assim, cada vez mais, e eu acho que até a própria pandemia acelerou isso, as pessoas estão saindo dos grandes centros, fazendo com que o preço dos imóveis por metro quadrado, né, que é a base, ele acaba não tendo mais uma valorização tão expressiva, só que a praia tá bombando, né? Tá bombando. Eu te falei, né? Nós temos cliente hoje na Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Áustria, aí tem os argentinos, os paraguaios, os uruguaios, que isso a gente já é de casa, nem conta, né, como estrangeiro. Eu tenho cliente na Nicarágua. E esse a maioria são brasileiros que moram fora. Esse da Nicarágua, ele veio por intermédio de um cliente nosso, que eles trabalham na mesma empresa, uma multinacional, e ele falou de Itapema. Que esse cliente que comprou com a gente, eu comprei um apartamento lá, e basicamente triplicou o valor do imóvel dele em 4 anos. Aí ele falou para esse cara da Nicarágua, o cara veio para Itapema e comprou um apartamento conosco. Então, assim, não existe mais barreiras. Com certeza. Né? Com certeza. Aí entra a digitalização de todo o processo. Né? Hoje a gente consegue assinar um contrato com o cara lá na Nova Zelândia e com a mesma validade o cara ir no cartório e assinar. Não, facilitou muito, concordo. Então, esse processo de digitalização de tudo, para nós, na incorporação, fez até com que a gente quebrasse muitas barreiras, né? de ser barrista. Né? Então, antigamente, a gente vendia para quem? Vendia ali para um círculo ali de 250 quilômetros. Um raio ali de Curitiba até Porto Alegre. Esses eram os clientes da região. Hoje, não tem mais fronteira, né? Isso para nós, e isso faz com que o mercado ele cresça significativamente. Então tu imagina assim, mas agora são os primeiro e o segundo mercado mais valorizado do Brasil. Qual é o próximo passo? Se tu vê todos os projetos que estão saindo para a infraestrutura urbana das cidades, ali de Balneário Camboriú, de Itapema, de Porto Belo, né, os condomínios que estão saindo ali, em Porto Belo vai sair o primeiro condomínio golfe com campo iluminado do Brasil. Quem fez o projeto foi uma empresa americana que só faz campo de golfe nos Estados Unidos. Então, assim, tá vindo muita coisa, né? Então, e aí tu te puxa, né? Como é que a gente vai fazer para se destacar no mercado? Né? Tu falou uma cidade pequena. Nós temos hoje... Itapema deve estar com uns 80 mil habitantes. São mais de 350 construtoras. Quando eu fui lá, quanto tinha? Tinha 300. 300, né? 290 e pouco. Né? Pois é. Isso tem pouco tempo. Tem talvez 6 meses que eu fui, eu acho. Mas é impressionante, porque assim, a gente está na área. Quem não é da área acaba achando que é tudo sempre a mesma consultora, né? Tem 4, 5 consultoras. Mas quem é da área, tu pega assim, por exemplo, tem construtoras vindo do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de São Paulo. E são construtoras, normalmente, a grande maioria, de grande porte, assim? Não, são construtoras médias, né? Tá. Até porque a de grande porte, dificilmente ela vai para lá, porque o modelo de comercialização, lembra que nós conversamos hoje? Questão de maior prazo de pagamento para o cliente entrar no fluxo, né? E aí a modalidade de pagamento para ser um investidor mesmo, né? Então, se o cara entra no banco,
ele não vai ter um retorno significativo. Agora, nos moldes que a gente vende lá, que é financiamento direto com a incorporadora, cara, o lucro real dele na operação, no final, hoje a média é 25% ao ano de valorização imobiliária. Se a gente tirar o reajuste de CUB, que é o único indexador para fazer o reajuste do contrato, é 8% de média, então é basicamente um real aí de 17%. É fantástico, né? Com certeza. Fantástico. É impressionante. Eu fiquei assim, eu fiquei assim, abismado mesmo, porque, cara, como que uma cidade desse tamanho é tão forte, tão rica, com desenvolvimento tão grande, com valorizações de imóveis tão grandes. Então, pô, eu achei muito legal. Tu sabe que eu tava com um cliente, foi ali um pouquinho antes do carnaval, ele pegou o período dele de 10 dias, e aí conversando com ele sobre o empreendimento que ele tinha comprado, ele tinha pego um pré-lançamento. Pré-lançamento é aquele momento em que o projeto está na fase final de documentação, e a gente abre para alguns parceiros que já são clientes de carteira. E aí ele entrou num projeto conosco. Na época ele tinha pago 220 mil. E esse empreendimento vai ficar pronto agora no ano que vem. E aí ele assim para mim, Jeff, eu não posso falar a verdade para meus amigos lá, ele é do Rio Grande do Sul. Eu não posso falar a verdade para meus amigos. Eu não posso falar que o apartamento está hoje 750 mil. Porque eles vão me chamar de mentiroso, eu tenho que falar que está valendo 500. Daí quando eles vêm aqui pra me visitar, ou vêm tirar férias aqui, eles vêm que, não, mas tu falou 500, agora tá assim, pois é, tu viu só? Aí ele dá, porque ele diz que ele não pode falar a verdade. Mas é por que isso, né? Por que isso tudo acontece? Nós somos uma metrópole num grupo de cidades. Então tudo que tu quer hoje tu tem na nossa região, menos de 60 quilômetros. Então, a mesma gastronomia que tem em São Paulo, tu pega de Balneário Camboriú a Floripa, tu vai achar igual, se não melhor. Né? Como eu te falei, eu gosto de viajar, então de vez em quando a gente está em São Paulo, a gente gosta de fazer um tour gastronômico. Cara, a parte de japonês, tem um restaurante em Balneário Camboriú, que pra mim é o melhor sushi bar do Brasil. Quero experimentar aquele aqui em Goiânia que tu falou. Mas é porque isso tudo faz com que as pessoas que estejam lá, elas queiram estar lá pela qualidade de vida. Então assim, eu vou sair de Itapema para Balneário Camboriú, poxa, mas vou lá em outra cidade. Muitas vezes aqui em Goiânia o cara tá indo, sei lá, do norte para o sul, ele leva muito mais tempo do que nós para ir de Itapema a Balneário Camboriú ou de Itapema a Floripa. Às vezes a gente leva 40 minutos, assim, no trânsito que tá fluindo, 40 minutos para chegar em Floripa, na ilha. Então é tudo muito perto, e nós temos várias praias, nós temos ali várias opções de lazer, então isso faz com que todo mundo queira estar lá, né? E lá é muito bonito, é muito bacana. Nossa, de fato. Jeff, uma pergunta, assim, Itapema, pelo que eu conheci, obviamente, com um olhar mais clínico, falando em tecnologia hoje, eu vi que falta. Eu acho que faltava esse insight, esse tchan, da parte dos construtores e tudo, incorporadores, para pensar um pouco nessa facilidade. Como eu te disse, essa é uma realidade hoje, certo? Eu digo que há um tempo atrás, eu lembro disso direitinho, quando antes dos smartphones chegaram, você falava para alguém, poxa, você acredita que o telefone, você vai poder mandar e-mail dele. Mas por que eu preciso, cara? Eu tenho um notebook em casa e eu tenho um computador no trabalho. Onde é que eu vou? Eu preciso. Não tem por que eu mandar um e-mail. Cara, mas você imagina só, você vai poder fazer uma videochamada. Mas pra quê, brother? A gente liga. Sim. E era um monte de objeções. Hoje ninguém põe a mão num telefone que não for, obviamente, um smartphone, assim como um carro automático e por aí vai. Só que eu vejo que a indústria 4.0, né, vamos colocar assim, a inteligência residencial, ela é uma realidade. E ela está exatamente naquela transição, ela amadureceu, só que está exatamente naquela transição seguinte. Ou eu mudo agora, eu já começo a pensar nisso agora, mas tenho medo, porque muitos ainda não conhecem, que é normal, mas eu preciso arriscar. E se eu não ficar, é o seguinte, eu estou entre arriscar em algo que eu não conheço, mas que eu acho que é bom,
ou eu fico para trás e fico obsoleto, E aí? sabe? E aí? E pensando hoje lá na sua região, eu vi um pouco disso, dessa resistência. E, obviamente, você, quando a gente conheceu, tu trocou uma ideia, eu vi que a sua consultora, a sua incorporadora, ela é, assim, pensa fora da caixinha. E eu acho isso muito bom. Eu gosto de estar com pessoas assim, porque eu vivo da tecnologia, eu vivo da inovação. E, obviamente, incorporar isso em outros ambientes, em outros meios, para mim é o principal. Ainda mais hoje que o nosso principal core business é a inteligência residencial. Né? E assim, hoje, na sua opinião, o que você acha que para a região, como aí vamos colocar um precursor das tecnologias residenciais aí, dessa região lá, o que você acha que isso valoriza para aquele investidor, mesmo que aquele que compra para investimentos e a revenda e comprando outros, mas para aqueles também que vai apenas como uma casa de veraneio, né? Para passar umas férias e assim, enfim, assim por diante. O que você me fala, cara? Então, né, essa parte de tecnologia para nós, para mim é uma coisa, eu não sou extremamente tecnológico, mas eu gosto de coisas de inovar. Como é que a gente vai inovar? Aí eu te faço um paralelo aqui, né? Imagina se tivessem aqui em Goiânia 370 empresas de automação. Como é que tu ia se destacar? Ia ser um desafio. Desafiador, né? Demais. E é o que a gente pensa para nossa empresa lá. Então, primeiro é entender a dor do cliente, né? Como é que a gente vai sanar a dor de um cliente que está lá na Nova Zelândia e ele quer saber como é que está o investimento dele lá em Itapema. Ele quer saber como é que está o apartamento dele, ele quer saber em que condições de manutenção está. Né? Então, eu entendo que é um caminho sem volta, né? E não é algo novo, né? Eu até me refresca a memória aquela frase de Bill Gates que tu falou lá, É 1998. 1998, né? Que já estava na maioridade, né? Ele falou, né? É. Cara, nós já estamos em 2022 e tem... A gente fala por nós, mas assim, a gente percebe que o mercado ainda lá da nossa região, ele é muito fechado. Tem empresas que, por exemplo, ainda constroem no método antigo, né? O que eu digo método antigo é o quê? É somente fazer o projeto e empilhar tijolos. Eu uso isso muito como exemplo porque, cara, construir é muito fácil, mas como é que tu vai empregar novas tecnologias? Tá aí, né? Olha lá agora a inteligência artificial aí, o chat GPT, né? O que tá fazendo com o mundo, né? O mundo. Então, e como é que isso vai vir para o mercado imobiliário? Como é que isso vai entrar nos apartamentos, vamos falar nos apartamentos de segunda residência, que é o nosso caso. Como é que ele vai gerir o apartamento da pessoa que está tá em Cuiabá? O cara vai uma vez por ano para Itapema. Ele quer saber se o apartamento não tem mofo, se o apartamento está com tudo funcionando. E aí entra a automação, não é verdade? Com certeza. Então, quando a gente conversou lá a primeira vez, acho que foi em setembro, outubro do ano passado. Eu não me lembro agora, acho que foi isso mesmo. Tu me perguntou assim, o que tu conhece de automação? O que a gente conhece é o que o pessoal daqui vende, né? Baixar e subir a persiana no celular, acender e desligar a luz do celular, essas coisas. Por quê? Talvez até por falta nossa de realmente procurar, mas eu desconheço qualquer empresa que tenha o know-how que vocês têm. Quando tu me apresentou lá, tu pegou o tablet e mostrou que tu podia, de lá, pela câmera, acessar aqui, ver o que está ligado, o que está desligado, desligar todos os equipamentos, e pensando, né, no síndico. Olha a dor do síndico. Nós estávamos falando sobre isso, né? Cara, o síndico é aquele cara que ele vira escravo do condomínio. Se ele mora no condomínio, se não for um síndico profissional, ele vira escravo. Todo mundo vai ligar para ele, deixaram o ar-condicionado ligado, deixaram o portão aberto. Olha, ninguém quer ser síndico por causa disso. O cara vira um empregado do condomínio. Então aí, quando eu olhei aquilo que tu me mostrou lá, eu falei, cara, tá aí. Então vamos sanar a dor do síndico. A partir do momento que a gente sana a dor do síndico, todo mundo vai reverberar nessa sintonia. Porque quando o cara que está lá morando, ou o cara que vem passar dias ali, ele vai ver que a coisa está funcionando perfeitamente e não vai ter preocupação. E aí ele pode fazer a extensão para o apartamento dele. Não é? A gente, vamos aqui então
sei lá, automatizar as persianas aqui junto para que ele tenha noção ali da casa dele lá em Cuiabá, de novo, ou aqui em Goiânia, ele vai abrir a persiana, vai ventilar o apartamento dele, né? Ou enfim, N outras E muitas outras, e muitas outras, exato. né? Possibilidades que vocês me mostraram hoje aqui na Offworks. Eu realmente acho que quem não quem não começar a observar para esse caminho da automação, quem não for inovar, não digo que vai sair do mercado, porque o mercado da construção civil ele tem público para todos, mas ele vai começar a perder muito campo, principalmente as empresas que têm 30, 40 anos e constrói assim desde sempre, porque sempre deu certo. Mas aí tu começa a ver a mudança de comportamento. Pô, tá vindo aí a geração, acho que agora é a geração Y, né? Ou Não é agora não é a Z? a Z, Z, né? agora, antes eram os millennials, né? Millennials. Cara, essa galera não quer saber de comprar apartamento. Essa galera de 2010 para cá, agora vai mudar depois, 2025 muda, né? E aí, essa galera não vai querer mais comprar apartamento. Então, como é que a gente vai fazer para vender imóvel? Vamos Vamos ter renovar. vai ter que pensar. Hoje já tá vendo, por exemplo, falei pra ti, tava lá em Miami, a semana retrasada, e aí mostrava um prédio pra corretora, esse prédio aqui tem apartamento à venda. Não, isso aqui é uma empresa que construiu esse condomínio e eles só alugam. E esse, mesma coisa. E aquele ali, mesma coisa. Então, como é que nós, incorporadores, vamos sobreviver a esse mercado? Nós ainda somos a segunda residência, né? Tipo, é aquele apartamento na praia, é o sonho de morar na praia. Não vai mudar do dia para a noite, mas vai ter um processo que daqui a pouco, talvez eu não veja na incorporação, mas vai acontecer. E aí, como é que a gente vai se adaptar a isso aí? Como é que a gente vai inovar? Como é que a gente vai mostrar mais valor agregado para essa galerinha que está vindo aí? Cara, e igual a gente acabou de falar, tá vindo muito conectado, né? Muito conectado. Hoje, a velocidade dessa questão da inteligência artificial, das tecnologias residenciais, tá vindo muito, muito forte. E eu não tenho dúvida disso, que em pouco tempo, é igual, hoje você já parou para pensar em vender uma casa? Até um exemplo com o Iago, né? Nosso coordenador aqui de marketing, ele fala muito, ele fala assim, poxa, já pensou, imaginou vender um apartamento sem piso? Pô, isso é totalmente irreal. Mas como assim eu vendo um apartamento sem uma casa que for sem piso? Cara, vai ser exatamente isso que você vai falar quando alguém falar em automação. Tive um cliente, Jeff, super interessante. Ele comprou ele construindo uma casa dele, um condomínio aqui de Goiânia. E ele não queria de jeito nenhum para automação. E eu fiquei na mente dele, falei, rapaz, põe, é sua casa. Não, de fato é, Siri e tal, e é a casa do meu sonho, eu tô construindo a casa do jeito que eu quero e tal. Falei, cara, então põe. E aí, naquela, né, põe, não põe, põe, não põe, eu falei, vamos fazer o seguinte, coloca automação lá, você vai ficar 3 meses com a sua automação, vai me pagar. Se depois do terceiro mês, que os primeiros treinos é um pouco caótico, deve você aprender a rotina e ficar ali tudo. Mas se você não gostar, de fato, falar assim para mim, Ciro, isso aqui não me agregou, não quero, tudo, eu volto aqui, tiro tudo, devolvo seu dinheiro. Integral. Mas valida isso para mim. Pois então tá, então vamos embora. Colocou. A proposta dessa não tem como o cara recusar, Não né? tinha jeito, né? Aí ele comprou, colocou, a gente instalou na casa dele e antes da casa ficar pronta, pouco tempo, ele recebeu uma proposta na casa, que era de um jovem que estava em busca, ele veio para trabalhar numa empresa, que eu não me lembro qual agora, e falou para ele, falou assim, cara, você tem interesse? Eu não quero construir, eu quero comprar uma casa pronta e tal. Ele falou, putz, mas eu tô construindo a casa para mim, né? E aí ele falou assim, mas por esse motivo, porque tá muito bem acabado e tal. E essa casa tem automação. Eu tava em dúvida entre uma outra, mas eu quero uma casa com automação, que seja totalmente automatizada. E aí o preço que ele pediu, o rapaz pagou, ou seja, valeu muito a pena para ele. Ele me ligou e falou, Ciro, eu vendi a casa. Eu falei, pô, mas como assim, cara? E tal. Não, vendi com automação, vendi porque tinha automação. Olha só. E agora eu vou construir outras casas aqui no condomínio para vender e eu quero automação. Virou negócio. Sabe, eu quero automação.
E hoje eu não tenho dúvida, eu não falo porque, claro, eu vivo automação, obviamente, mas quando você entende a facilidade que a automação traz, hoje o papel do luxo, você, eu vou pôr porque isso é luxo. Não é. Não é definitivamente. Porque hoje a praticidade, a facilidade que isso te traz, cara, é um absurdo. É um absurdo. Por exemplo, eu tô com algumas obras no Maranhão. O Maranhão é quente. É uma cidade quente. Então é o seguinte, cara, faz muito sentido. Você tem uma automação de climatização, mas faz muito sentido. Porque o tempo todo lá, aquele mormaço, aquele calorzão. Antes, eu tô aqui na empresa, eu tô aqui no meu trabalho, antes de ir, eu ligo todos os ares, eu climatizo minha casa inteira e tá ótimo. Se a gente falar para o Maranhão em si apenas uma automação de climatização, cara, já é incrível. Já é incrível para quem mora ali. É um conforto assim inigualável. Então, quando a gente pensa hoje em um cliente que mora em Cuiabá ou na Nicarágua, e o seguinte, poxa, eu vou agora, final do mês, para lá, e eu queria dar uma arejada, peraí. Você abre o aplicativo, você abre hoje, tem aquelas cortinas de vidro automatizadas, você consegue abrir uma janela, abre cortinas, liga um ar-condicionado. Hoje, sabe aqueles robôs que limpam? Cara, que incrível. Jeff, minha mulher tá que me mata, porque eu tenho que comprar um desses lá para casa. Mas aquilo é incrível. Aquilo mapeia a sua casa. Então, antes de você ir, por exemplo, mesmo que simples, aquele robô, ele vai em cada cantinho, vai mapear a casa, você vai abrir o aplicativo dele, você vai saber aonde que ele foi. Uhum. E você vai saber se ele reconhece tapete, ele fica mais alto quando entra um tapete, e ele aumenta a sucção. Tem aqueles que lavam a cara, que joga água e passa pano. Ele terminou de fazer o ciclo dele ali inteiro, ele volta pro lugarzinho dele e recarrega. Cara, imagina, você tá lá na Nicarágua, vai para sua casa, vamos supor que a secretária não pôde ir naquele dia específico. Cara, o robô vai ali, dá um talento simples, mas ele faz algo. Assim como a pessoa tá indo lá limpar, liga, ó, tô aqui na porta do apartamento, então eu vou abrir a porta para você. Isso eu vou ligar as luzes, eu vou abrir a janela para você. Você não vai precisar pôr a mão em nada. Uhum. Você só cuida aí do que precisa, faz o seu trabalho. Depois, na hora de sair, você sabe que eu vou fechar a casa toda. E tu analisa que isso, para as pessoas que compram um apartamento na praia e botam para locação. É o caso de alguns flats de Goiânia, dos Airbnbs. É muito fácil. Hoje, de fato, né, essa questão do ar-condicionado, apesar da facilidade da energia solar, mas a gente não vai deixar um ar ligado 24 horas simplesmente porque eu tenho energia solar. E é um vilão em qualquer ponto um ar-condicionado numa conta de energia final. E Jeff, eu tive várias reclamações de alguns clientes que investem em Airbnb aqui. Eles falando, cara, é impressionante o que assim, o cliente ele saía do apartamento, deixava tudo ligado. Aí eu comecei a criar uma rotina de ele deu check-out, eu tenho que ir lá para poder ver se desligou algumas coisas, ver como que tá, tirar, enfim. Aí a gente fez um primeiro automatizado para ele, já com a fechadura eletrônica automática, tudo. Ele falou, Ciro, é vida. O cara sai de lá, ele fecha a porta, eu já sei como que tá a casa. Uhum. Eu sei como que tá a casa. Se está ligado, se está desligado, iluminação, se fechou a cortina, como que tá. Depois a moça só vai lá para poder fazer a limpeza. Ou seja, ele não tem que sair da casa dele nem para ir lá abrir a porta para ele. Ah, vou te entregar uma chave e perde chave. Enfim, então hoje essas facilidades do controle residencial, isso é muito bacana. E tem pontos, Jeff, também interessantes, que aí quando a gente entra na segurança residencial. Infelizmente, algumas pessoas assim de má índole, que trabalham na casa de família, tudo, alguns secretários assim, acaba furtando essas coisas. E muita coisa inibe. Já tive cliente, Jeff, que pediu para colocar fechadura eletrônica no quarto. Olha só. Por quê? Porque eu quero saber que hora que entrou lá. E aí fez um closet e botou porta com fechadura eletrônica. Porque só eu que vou abrir e fechar. Se a pessoa entrar lá, e foi um custo eu convencer essa pessoa a não pôr uma câmera no closet. Eu falei assim, olha, hoje a segurança, a criptografia de uma empresa de câmeras, um sistema de câmeras é muito grande. Mas a gente está falando na sua intimidade.
Eu defendo a automação, eu defendo a tecnologia, mas eu acho que a gente pode se resguardar ainda em alguns pontos. E a questão de colocar uma câmera num quarto do casal, colocar num closet, eu sou contra por conta disso. Mas, olha, ficou na minha cabeça, não, eu quero pôr no banheiro. Eu falei, poxa, mas calma, né? Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos colocar umas câmeras assim, a gente bota umas câmeras fake, você vai ter câmera no apartamento inteiro, vai ter todo monitorado, e uma de frente pro seu quarto, ou seja, se alguém entrou, você vai saber que está lá dentro. Vamos colocar a fechadura. E como isso tranquilizou a pessoa, ela assim, aí depois até a gente conversando, a gente colocou, ela tinha uma gaveta que a gente colocou uma fechadura por biometria para abrir. Normalmente a gente faz em casas de policial, cara, que tem arma. Daí tem uma que é super bacana de colocar. E aí ela colocou as coisas, os pertences dela ali, tudo de mais caro lá nessa gaveta e tal. Você agora fica tranquila, porque agora é o seguinte, para entrar no seu closet tem que ter uma digital, você nunca vai passar senha, porque senha você passa para outra, ou seja, é só digital. Se botou o dedo lá, vai chegar no seu relógio, ela não tinha um smartphone, um smartwatch, vai chegar no seu relógio uma mensagem que aquela fechadura foi aberta. Olha só. Sabe? Então, até nisso, outra coisa que é legal, as fechaduras, essas que a gente trabalha, elas têm um sensor de pânico. O que é o sensor de pânico? Se você tentar forçar a fechadura, forçar a abertura dela, ele entende que você está forçando e ela solta um sinal. E o que esse sinal pode fazer? O que a automação quiser que faz. Eu posso, por exemplo, na hora que ele forçar, eu posso ligar o meu receiver, que vai ligar todas as caixas de som da casa no volume máximo, vou abrir todas as cortinas, todas as janelas, ligo todas as luzes. Naquele momento que ele forçou aquilo, você fazer um barulho, para afastar a pessoa de lá. Então, ou seja, essa até para a segurança residencial, por menor que seja, cara, é muito bacana. É muito, muito, muito legal. E só que, claro que esses detalhes, principalmente para algumas pessoas, alguns investidores, enfim, eles não fazem isso pelo fato que não conhecem essa minúcia das coisas. Que aí foi onde a gente fez uma proposta de uma palestra que eu te falei, Sim. que é a arquitetura não ensinada, justamente para botar um ponto de interrogação na mente dessa pessoa. Eu falei, poxa, você vai sair daqui hoje e vai comprar um carro manual porque você gosta de passar marcha e apertar a embreagem, ou você vai sair daqui e vai comprar um carro automático? Poxa, a pergunta é meio óbvia, né? Principalmente se tratando da década que a gente vive hoje. Então, e a ponto de interrogação é esse. Na automação, você ainda você ainda não vai construir de uma forma retrógrada, pode-se dizer assim, ou a gente vai aderir aí às novas tendências? Então, cara, e isso volta de encontro com aquilo que a gente conversou hoje, né? Como que a gente vai fazer com que os edifícios, as casas, os edifícios residenciais, comerciais, eles sejam um organismo vivo? Como é que a gente vai? Aí é o próximo desafio. Porque os edifícios vão precisar se adaptar muito mais frequentemente a tudo que vai estar acontecendo no mundo e de uma velocidade muito maior. Então, aí agora é como que a gente vai estar fazendo com que o apartamento de segunda residência seja um apartamento que vai se adaptar à realidade daquele casal que já não tem mais 3 filhos, que vai ter um filho só. Como é que a área comum que estava lá, tinha brinquedoteca, tinha playground, né? Claro que existe toda uma questão de obra civil envolvida e tal, mas pensando na parte tecnológica, como que a gente vai fazer com que esse edifício ele realmente faça parte da vida? Hoje, tu falou do celular, né, do smartphone. Cara, hoje tu não vive sem um smartphone. Parece que quando tu sai de casa e esqueceu o smartphone, parece que tu tá sem uma peça de roupa. E o imóvel, ele vai caminhar para isso aí. É a segurança que eu estava falando agora. O cara, ele quer sair de casa com a tranquilidade que o imóvel dele está protegido. É, exato. Não é? Então por que o cara quis botar uma câmera no closet? Para saber que ninguém vai mexer na intimidade dele lá. Ou se alguém mexer, ele vai saber quem foi. Né? Então, hoje a gente está muito preocupado em como oferecer empreendimentos que façam sentido para os nossos clientes.
Então, hoje nós pensando... E assim, né? A gente também pensa muito na tecnologia, mas a gente tem que pensar no ser humano que está lá dentro daquele apartamento, né? Então, até foi por isso que a gente fechou uma parceria com o Dr. Augusto Cury, porque nós pensamos muito em como que as pessoas que vão morar dentro dos nossos empreendimentos, como que elas vão estar com a saúde mental. Hoje nós temos um monte de doenças psicossomáticas que são desenvolvidas dentro de casa. E aí, como é que o nosso empreendimento ele vai ajudar no desenvolvimento dessa saúde mental? Edifícios que pensam na biofilia. Ah, mas o que é a biofilia? A biofilia é o verde na fachada, o verde dentro. Não, cara. A biofilia é o simples uso dos recursos naturais, do sol, do vento, da água que nós temos, né? A vegetação para te dar uma sensação muito mais agradável e fazer com que a gente possa devolver um pouco desses espaços urbanos aí, que é uma selva de pedra, e, pô, cadê os passarinhos que tinham nas cidades? Né? Estão perdendo cada vez mais espaço. Então, assim, eu estava num congresso em março, e a gente fala muito em VGV, né, no mercado imobiliário. Né? VGV, Valor Geral de Venda, Volume Geral de Venda. E aí teve um dos painelistas que ele falou assim, o VGV é muito importante, só que estava num momento que era sobre arquitetura humanizada. Aí todo mundo ficou olhando assim, cara, o que esse bicho está falando, né? Falando em VGV no meio de um painel de arquitetura humanizada. Aí ele falou, o valor geral da vida. Como é que vai ser o valor geral da vida dentro dos empreendimentos daqui para frente? Eu achei que uma sacada sensacional, né? Porque, caramba, como que eu vou pegar, por exemplo, o Atlântia e vou simplesmente, naquela localização que ele está, como que eu vou simplesmente construir ele com um blocão de tijolo e deu? Cara, a gente pensou em ambientes que proporcionassem a socialização das pessoas, ambientes que tu pode pegar simplesmente ir lá ler um livro no espaço Augusto Cury que vai estar de frente para uma reserva. Ou tu vai pegar, vai subir um pouco mais, tu vai na cobertura lá no rooftop e vai ter ambientes integrados que vai fazer com que tu possa conversar com o teu vizinho e conhecer o teu vizinho, saber as dores do teu vizinho, ou tu conversar e o teu vizinho ser o teu psicólogo. Hoje não existe isso. Não é verdade? Com certeza. E aí tu começa a entender que a arquitetura, né, como a minha formação é arquitetura, eu me importo muito com o fluxo das pessoas dentro de casa, como que ele vai se desenvolver. Só que daí a gente começa a entrar numa outra seara, né? Porque a arquitetura ela tem que começar a ser vista como uma ferramenta que vai ajudar na saúde mental das pessoas. Em um mundo onde tudo é digital, né? E é inevitável, mas a gente tem que pensar na saúde mental das pessoas e aí a própria tecnologia vai nos ajudar. Por exemplo, com uma cabine anti-estresse dentro do condomínio. O que é cabine anti-estresse, Jeff? O Dr. Augusto Cury desenvolveu uma cabine que vai dentro dos empreendimentos assinados por ele, ela vai dentro do condomínio e, por exemplo, sei lá, a criança está sofrendo bullying na escola, mas ela não quer falar com o pai, ela não quer falar com a mãe, ela não quer falar com ninguém. E ela não tem acesso a um psicólogo. Ela vai lá na cabine anti-estresse, ela vai escolher o tema e vai ter vídeos do Dr. Augusto Cury falando sobre aquilo ali e, obviamente, induzindo ela a procurar um psicólogo. Por quê? Bullying hoje é uma coisa que nas escolas, principalmente no adolescente, impacta muito na saúde emocional da família. Porque se a criança não está bem, o adolescente não está bem, o pai não vai estar bem, a mãe não vai estar bem, e o relacionamento entre todos está abalado. E aí a gente começa uma série de problemas. Né? Então, tudo isso, né? Cara, é interessante você falar, porque eu não via com essa ótica. De verdade, não enxergava assim o quão longe vai assim esse olhar seu para essa humanização. Você tá de parabéns, o Jeff. Que bom, cara. Eu fico muito feliz de estar fazendo parceria com a H Empreendimentos, de verdade. Sabe que o H mudou, né? O significado. É o que é humanização. Humanização. É isso aí. É muito legal. E grande parte disso vem da Vivi. Ela é que puxa muito isso. Te falei que ela cuida do RH, né? Uhum. Eu venho num processo de
desenvolvimento aí, dessa parte espiritual que nós conversamos hoje, né? Conversamos bastante sobre o tema. E só que a Vivi, ela é um ser de luz, né? Minha esposa é um ser de luz. Então, tu conversa com ela, é impressionante, assim. As pessoas querem conversar com ela, procuram ela para conselho, procuram ela para ajudar a resolver os problemas que elas têm. Então, isso é uma coisa que é extremamente impressionante, e ela puxa muito isso da humanização dentro da empresa. Tanto é que ela tem como é que ela chama, que ela tem o dia de conversar com todos os colaboradores da empresa, que é o cara a cara, para saber como é que a pessoa tá. Não só na empresa, mas sim como é que ela tá na vida dela, como é que tá o relacionamento dela. Mas é por quê? Porque a gente pensa no processo como um todo. Poxa, se aquela pessoa não tá bem na empresa, ela vai estar ruim em casa com os familiares, ou vice-versa. E aí também entra aquela outra conversa que nós tivemos sobre, caramba, a gente tem picos de emoções, né, numa construção e na venda de um empreendimento. Como é que a gente vai fazer com que o cliente que comprou o imóvel aqui, está naquele pico de emoção, ele tem 5 anos para chegar e receber de novo o imóvel, e ele está só recebendo boleto aqui nesse meio tempo? Como é que a gente vai fazer com que esse cara tenha uma experiência? É o próximo desafio? Não é? Com certeza. Então, aí é que a gente começa a se destacar num mercado de 370 construtoras hoje. É muito interessante, Jeff, de verdade. Assim, claro que tendo essa oportunidade de conversar melhor com você e tudo, eu quero conhecer, obviamente, a Vivian, né? Vivian. Quero conhecê-la. Claro que eu gosto de me cercar de pessoas boas, né? De pessoas que agregam pra gente alguma coisa. Eu falo o agregar, seja uma boa conversa, sabe? Seja um olhar no olho pra gente falar alguma coisa. Eu acho isso assim de extrema importância. E aquele dia, lá na sua empresa, nós não pudemos nos conhecer um pouco melhor. Hoje, apesar de tão pouco tempo, está sendo bem interessante. E assim, eu afirmo novamente que bom que deu certo uma parceria do Offworks com a H Empreendimentos, porque eu valorizo muito a empresa ou seja, que fala em meu nome. E conhecendo agora a história, vendo como que funciona, é muito parecido com a gente. De verdade, eu acredito muito nisso, sabe? Muito mesmo. Então eu acho que até por isso que surgiu uma sinergia tão legal naquele momento. Então, de fato, para mim foi sensacional. Jeff, estamos chegando no final, cara. Que maravilha. Olha, é uma pena que a gente está chegando no final, mas foi assim, ó, de um prazer imenso estar batendo esse papo contigo aqui. Que bom. Expor um pouco do nosso dia a dia lá, como que é o nosso mercado. Vir até aqui, conhecer a tua equipe, conhecer esse time maravilhoso que tu tem e poder vivenciar um pouco, né, do dia off work. Tá certo. Né? E, obviamente, espero que essa parceria ela se perdure por bastante tempo. Para nós também vai ser um momento novo, né? Como que a gente vai criar essa experiência para o nosso cliente lá? Porque ele tem que ter essa percepção de valor, né? Com certeza. É como o cara ter o carro automático e ele não usar o carro automático, usar o manual ainda, né? Então, a gente vai ter que... É um desafio para nós ensinar o corretor, ensinar o cliente essa nova visão. A nossa praia. Então aí algumas palestras, né? Ensinar os corretores lá. Vai ter que ir mais frequente para Itapema. Claro. E logo aí vamos ter um empreendimento aí com a Offworks assinando boa parte ou tudo que for possível assinar lá dentro e colocar tecnologia embarcada no empreendimento. Vai ser para nós uma honra. E já deu para ver que vocês realmente fazem com muito carinho isso aqui. Tudo isso que a gente vê aqui é impressionante, toda a equipe, todo mundo envolvido, né? É bacana, né? É muito legal. E é a mesma coisa que a gente vê lá, as pessoas lá não tem horário e fazem porque gostam, fazem porque querem ver com que realmente a empresa ela cresça e eles vão crescer juntos, né? E também a troca, né? Como tu falou, é a conversa, olho no olho, a ajuda, não é só o receber, né? É o como a gente vai ser bênção na vida dos outros, né? Então, meu amigo, te agradeço o convite. Que isso, né? Cara. Foi bom você ter vindo. E é a primeira de muitas conversas. E outra coisa, agora foi muito rápido a sua vinda, não pude
te levar onde eu queria te mostrar e tudo, enfim. Então também eu quero fazer um próximo convite, claro, para ficar um pouco mais tempo. E agora eu faço questão de conversar com a Vivi, você só vai estar aqui. Sim. Tá bom? Com certeza. E ela é muito mais dessa praia, então vai ser bem então legal. Vai ser bacana, vai ser então. legal. Então, Jeff, mais uma vez, muito obrigado, cara. De verdade, viu? Foi um prazerzaço te conhecer melhor e te receber aqui. Eu que agradeço. Beleza? Ó, galera, estamos chegando no final do nosso podcast, nosso segundo episódio aqui no Fiquem Off. Não se esqueça de curtir, ative o sininho e compartilhe e se inscreva no canal. E aqui pode ter um videozinho que de alguma forma pode te agregar aí de algum jeito. Beleza? Muito obrigado, valeu!